Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo-lhe, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, vocês que estão nos acompanhando aqui no nosso canal Padre Miguel Romano, aqui do Instagram, Padre Miguel Romano Oficial, sejam bem-vindos à nossa santa celebração, neste dia da solenidade de São Pedro e São Paulo, também comemorando o dia do Papa, elevando as nossas orações pelas intenções do nosso querido Papa Francisco. Também nos esquecemos do Papa Emérito Bento XVI. E diante desse dia da Igreja em festa, que nos apresenta a figura destes dois grandes apóstolos, estes dois apóstolos centrais, Pedro, o pescador, e Paulo, aquele que era contra os judeus. Paulo, o judeu piedoso, mas também aquele que perseguia os cristãos, matavam os cristãos pela espada, mas Paulo que teve a visão de Cristo, e Paulo que se converteu e de perseguidor tornou-se o perseguido pelo Evangelho, Evangelho do amor, Evangelho da salvação. Estas duas figuras centrais para todo o cristianismo nos leva a viver o testemunho autêntico da essência deste cristianismo, a essência da palavra que devemos levar os quatro cantos da terra, a essência da palavra que devemos levar aos corações das pessoas, corações despedaçados, corações ainda muitas vezes torturados pela maldade, pelas dúvidas, pelas incredulidades, corações que devem receber esta palavra de maneira total e absoluta quando nós, a exemplo de Pedro e Paulo, sem temer as perseguições, sem temer as torturas, sem temer nada diante da figura deste mundo, possamos nos colocar com a coragem, com o espírito de fé e oração e levar a mensagem da palavra central de Cristo a todos os homens e mulheres de boa vontade. Jesus, que transformou Pedro num pescador, não só de peixes, mas um pescador de almas, trouxe almas ao Senhor e o constituiu chefe, colocou sobre Pedro, a sua vida, a vida desta igreja, que começou com o fundamento de Pedro, dando-lhe Jesus as chaves. Assim nos fala a tradição, assim nos fala todos os momentos, para que esta igreja pudesse, no testemunho do martírio desses mártires, testemunhar a glória de Jesus, a glória do amor e a força de Deus em toda a humanidade. Paulo, que sofreu depois pela espada o seu martírio, levou a palavra, um ensinamento a todos os gentios, a todos os pagãos, a todos os gregos, a todos aqueles que, recebendo esta palavra, se deixaram
contagiar pelo Evangelho e viver desta maneira profundamente a mensagem de Jesus. E o Evangelho nos diz quem é Jesus. Jesus pergunta a Pedro, aos apóstolos, quem sou eu para vocês? E o Padre Miguel também faz a mesma pergunta nesta tarde. Quem é Jesus para você? Quem é este Senhor? Quem é este que nós celebramos todos os dias, que nós falamos todos os dias, que nós recorremos a todos os dias? Quem é este Senhor? Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, tu és o enviado, tu és o Cristo de Deus. Nós sabemos disso teologicamente, biblicamente, entre as Escrituras, entre os evangelistas, mas de maneira particular, quem é este Jesus para você? É preciso que você possa fazer esta pergunta todos os dias da sua vida. É preciso que você encontre também esta resposta nos teus atos e nos teus gestos. Lembre-se que conhecerão que sois verdadeiramente os discípulos e discípulas de Cristo, se vos amais e ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Quem é este Jesus? Então, é preciso que sempre nós que somos cristãos, nós que professamos uma fé cristã, uma fé católica, e seja qualquer pessoa também, de qualquer denominação religiosa, de qualquer lugar, se pergunte realmente quem é este Jesus. Quem é este Jesus que até hoje a sua mensagem permanece viva, permanece eficaz, permanece ainda constante nos corações dos homens, pelos testemunhos destes dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. E se você tiver a resposta, guarde esta resposta para você, mas faça desta resposta vida e testemunho Cristo, não por meio dos lábios, por meio de palavras, porque olha, tem muita gente que faz isso, mas testemunha Cristo pela sua própria vida, como fez Pedro e Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje que celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, nós vamos queimar as nossas intenções, os nossos pedidos, para que esta fumaça suba com este incenso ao céu, levando os nossos pedidos e as nossas preces e as nossas intenções no coração de Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, no trono da Santíssima Trindade. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor nosso Deus, pensando e pedindo que essas intenções agora subam até vós como o incenso desta fumaça, para que encontre a sua graça e a sua misericórdia por todos esses pedidos
que foram rezados e colocados aqui durante este mês de junho, pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, pela intercessão de São Pedro e São Paulo e da nossa amada Teresinha do Menino Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu querido, minha querida, você que participou conosco com alegria desta nossa Santa Missa, nesta nossa solenidade de São Pedro e São Paulo. Quero te convidar a você acessar o meu canal no YouTube, canal Ser em Amor com o Padre Miguel Romano, tá bom? Então vai lá, ative o sininho, as notificações, dá um like e também compartilhe do nosso canal, tá bom? E lembrando que nós também estamos sempre aqui no Instagram, Padre Miguel Romano Oficial, e no Facebook do Padre Miguel Romano também. Então divulgue para que a gente possa caminhar sempre juntos no amor e na graça de Deus. E vamos receber então a bênção solene deste dia de alegria, festejando São Pedro e São Paulo. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, que deu por fundamento àquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a Igreja. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, e a todos nós aqui reunidos, e os nossos irmãos e irmãs que nos assistem nesse momento, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Viva São Pedro e São Paulo. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha quem encontrou o pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Aonde ele for. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou o pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Aonde ele for. O meu forte e apertado abraço, o meu beijo carinhoso e até a próxima aqui no nosso canal do Instagram, Padre Miguel Romano Oficial. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês.